E quando é que nós cantaremos? Muitas vezes nós cantamos eles. Cantamos esse hino quando nós estamos no tanque de batismo. Então, esse hino é um chamado, né? Um chamado para nós sair do tanque como missionário. Porque aí ele conta toda a nossa trajetória da nossa vida, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter, vamos talvez ser perseguidos e por assim por diante. Mas, agora não é um chamado, o que eu quero dizer que hoje a Bíblia vai falar, não vai ser eu, a Bíblia vai falar. E também alguma parte, primeiro aqui, uma parte dos livros de Ellen White, a respeito de profecia, que vai falar um pouquinho. No início, depois nós vamos para a Bíblia, e hoje nós vamos ler um pouco. Né? Então, no livro Atos dos Apóstolos, diz assim, Atos dos Apóstolos, do respeito de profecia, diz assim, a ideia de origem celestial, Ou seja, o plano de se darem estudos bíblicos foi uma ideia de origem celestial. Muitos há, tantos homens como mulheres, que se podem empenhar nesse ramo de obra missionária. Podem ser, assim, desenvolver obreiros que se tornem poderosos homens de Deus. Por esse meio de palavras de Deus tem sido pronunciada a milhares e os obreiros são postos em contato pessoal com o povo de todas as línguas e nações. A Bíblia é introduzida nas famílias em seus sagradas verdades. Encontram guarida na consciência. Os homens são solicitados a ler, examinar e julgar por si mesmo. Deve sentir a responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não há de permitir que essa preciosa obra a seu favor fique sem recompensa. Coroará de êxito com todo êxito, todo o esforço humilde feito em seu nome. Esse livro, esse aqui está no Atos dos Apóstolos, na página 107. Então, nós estamos hoje fazendo uma convocação. A Bíblia está, o Espírito Santo está fazendo uma convocação. Por quê? Porque no próximo sábado nós vamos estar fazendo a consagração, os pastores vão estar fazendo a consagração do Caleb. Para quê? Porque não adianta, irmão, nós vestir uma camisa do Caleb, sendo que nós não podemos fazer o esforço para levar essa obra. A qualquer lugar que nós for, nós temos, Deus, a palavra de Deus ela é recompensada. O que precisa é de nós sairmos. Agora, existem algumas coisas que alguns assuntos que é complicado. Por quê? Os textos bíblicos que eu vou trazer hoje, são textos que a Bíblia ela é de textos e contextos. Textos e contextos. E hoje eu vou trazer o contexto da palavra de Deus para cada um de nós. E nós vamos começar, cada um pode abrir a sua Bíblia aí, né? No livro de Ezequiel, no capítulo 3 e o verso 18 em diante.
né? Nós vamos até o verso 21. E o que está escrito aqui, quem aí pode ler? Depois eu cumprimento aqui. Ezequiel capítulo 3, o verso 18 até o verso 21. Até o verso 21, o verso 18, 19, 20 e 21. Ezequiel capítulo 3, verso 18, 19, 20 e 21. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisareis que nada fizeres para investir o seu mau caminho. Para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá a sua iniquidade, mas seu sangue de tua mão receberei. Mas avisareis o perverso a ele não se converter a sua maldade em seu caminho. Perverso ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua injustiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Isso que não os avisaste do seu pecado, ele morrerá. A sua justiça que praticará não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão despererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Bom, aqui fala de dois tipos de pessoas aqui. Fala daquelas pessoas que estão fora da igreja, que são do mundo, e fala de pessoas que estão dentro da igreja. E quando ele sai da igreja, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir atrás. O texto aqui, nessa Bíblia aqui, na linguagem da versão internacional, diz aqui, quando eu disser ao pecador que ele vai morrer, e você não entregar ele a minha mensagem, se eu não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa do seu pecado, mas você será responsável pela morte dessa pessoa. Então, meus queridos, aqui, o que o verso está querendo dizer? Que se nós não buscar levar essa mensagem às pessoas que não conhecem, nós ficamos depois responsáveis. Se ele se salvar, tudo bem, mas se ele não se salvar, ele não atender essa mensagem, aqui eu vou ver o verso 20, o que o verso 20 diz? Da mesma forma, quando um homem, verso 19, no entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender dos seus pecados e de desobediência, ele será castigado com a morte por causa do seu pecado, mas você será livre dessa culpa. Por quê? Porque nós vamos estar livres dessa culpa, porque nós advertimos, mas ele não aceitou. Se ele não aceitou, mas nós demos a notícia da palavra de Deus para ele, o que acontece? Acontece que ele
se perde, mas nós, agora, vamos para o verso 20 agora. Bom, da mesma forma, quando um homem, quando desviar de justiça, fizer maldade, e eu fizer diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E a sua justiça que praticará não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão requererei. Versículo 20. Então, o que quer dizer aqui? Da mesma forma, quando um homem bom, quer dizer, uma pessoa que aceitou o Evangelho, mas mais tarde, ele deixa os caminhos de Deus. O que acontece? Diz aqui, ó. Da mesma forma, quando um homem bom deixa de fazer o que é justo e passar a fazer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Se você não avisar, ele morrerá, por causa dos seus pecados. As boas obras que ele antes fazia não o livrarão do castigo, mas eu pedirei conta a você pela vida daquele homem. Aí vem o verso 21. Mas se você avisar o homem bom para não pecar, ele obedecer, certamente ele viverá, e você também estará livre dessa culpa. Irmão, essas mensagens do livro de Ezequiel, esses contextos, são pesadíssimos contra nós, porque nós estamos aí, irmão, vocês imaginam a velocidade que está correndo o tempo? Então, nós não devemos perder tempo nenhum mais. Por quê? Porque o tempo, mas é que nem a água do rio, passou e ela não volta mais. Eu fico triste, irmão, porque nós não, como adventistas do sétimo dia, nós não estamos preocupados com essa parte. Quando nós somos chamados, por exemplo, é chamado para uma reunião qualquer, nós não estamos presentes para traçar os planos. Nós precisamos nos organizar, porque se nós não organizar para fazer a vontade de Deus com a sua palavra, nós estaremos para trás. A Bíblia aqui deixa muito claro, nós seremos culpados. E o mais importante não é que vem depois disso aí. Porque a ideia de salvar pessoas é uma ideia celestial. Aqui no livro do Atos dos Apóstolos deixou muito claro. Muito claro. Para finalizar, a passagem final é mais pesada ainda do que essa que eu já leu. Por quê? Deus não vai fazer com que nós possamos herdar nossa vida eterna sem estar empenhado na salvação de pessoas. Não existe outro assunto na Bíblia. Vocês podem procurar qualquer outro assunto na Bíblia, sempre foi o mesmo, buscar pessoas. E aonde é que nós vamos organizar tudo isso? É aqui na igreja, nas reuniões. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com nós mesmos, não permanecemos cuidadosamente ouvindo as mensagens. Eu estou um pouco, até um pouco arrepiado, porque eu já participei vários anos do Ministério Pessoal da Igreja, diretor de várias vezes, em muitos no Mato Grosso do Sul. Mas a dificuldade que o diretor do Ministério Pessoal tem é de conseguir pessoas, eu como trabalhando com o Ministério Pessoal, eu não posso fazer isso sozinho.
Você já viu aquele ditado que uma andorinha só não faz verão? Isso é verdade, irmão. Eu preciso de todas as pessoas, assim como o pastor precisa, assim como o João, como o diretor precisa, todos nós precisamos estar empenhados, porque vai chegar o momento, né, que nós vamos falar que agora tem textos bíblicos aqui, irmão, então esses textos são tudo lá, isso foi lá para o povo de Israel, mas tem textos bíblicos, irmão, que se aconteceu no tempo de Israel, vai acontecer agora. Irmãos, se vocês acompanharam os noticiários, vocês vão ver o quanto que está, o tempo está. Você vê, primeiro dia do ano, hoje já é 6, sábado que vem já está, o negócio começa a correr. Isso, o tempo vai passando. Eu queria só falar uma coisa para os irmãos, é o seguinte: o povo adventista do sétimo dia, que estuda o livro de Apocalipse, livro de Daniel, espera o quê? Está esperando o quê? Está esperando o selamento, e ninguém vai ser selado. Se você for ver o texto que tem ali, Ezequiel, ninguém vai ser selado sem estar empenhado na obra de Deus. Ninguém. Nós pensamos, o selo de Deus é o quê? Ezequiel, capítulo 12, verso 20, e verso 12, verso 20, diz que o selo de Deus é o quê? É o sábado. Irmãos, nós não podemos fraquejar. Esta igreja aqui nesse bairro depende dessa igreja aqui. Jesus disse: ide por todo mundo. E quando ele falou por todo mundo, saia para pregar o Evangelho. Mas nós temos um bairro inteiro para nós pregar esse Evangelho. O que é preciso? Nós sair fazer visita. A irmã falou uma coisa interessante hoje. Nós costumamos, às vezes, trazer as pessoas para a igreja através do batismo, depois nós abandonamos. Isso acontece em todo lugar do nosso país, ou em todo mundo. Nós achamos que precisamos estar presente na vida daquela pessoa só na hora do estudo bíblico. Mas não, nós temos que fazer visita. Olhou para a pessoa, olhou para o banco, para o lugar dele, e não está correndo fazer visita. Esse é um dos trabalhos, né? Buscar as pessoas. Nós sabemos que nesse final de ano muita gente viajou, ainda não se acomodou ainda, né? E talvez pode estar acontecendo que esteja fora da cidade ainda. Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, no capítulo 9, do livro de Ezequiel. Continuamos no livro de Ezequiel. E vamos do versículo 4 até o versículo 6. Agora é que nós vamos saber qual é o perigo de nós não. Eu disse agora mesmo, nós estamos esperando ser selados para estarmos um dia no reino de Deus, né? Sem selar, ninguém vai receber. Porque o selamento vai acontecer um pouquinho antes do fechamento da porta da graça. Eu vou ler aqui para vocês na minha versão e vocês acompanham ainda. Na nova versão internacional. Né? Vá por toda a cidade de Jerusalém, faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as vergonhas, as vergonhosas, as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Eu vi o Senhor dizer aos outros homens: vão atrás dele
pela cidade, mata todos, não deixa escapar ninguém, não tenha dó de ninguém, mas, diz que matem os velhos, as moças, os moços, as mães e as crianças, mas não toque em quem tiver o sinal na testa. Comece aqui, pelo meu templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. É pesada essa passagem ou não é? Nós temos muitas maneiras hoje de pregar o Evangelho. Nós podemos usar um canal no YouTube, nós podemos usar um canal no Facebook, e assim por diante. Podemos ir pessoalmente, podemos fazer, podemos através da música, através de todos, temos todos os recursos da nossa mão. O que aquelas pessoas não tinham. Vocês entendem? Se vocês hoje, para muitos lugares da África, que os nossos irmãos lá, eles, 100 pessoas, um grupo, 100 pessoas embaixo de uma árvore, aonde eles cortam a tora de madeira, põem um toco em pé, botam aquelas madeiras assim, como banco. Não tem um tempo que nem nós temos aqui no Brasil. Eles são alegres e fervorosos. Eu acompanho vários irmãos que estão na África, brasileiros, e eles passam todas as notícias que tem lá. Então, esse texto é um texto muito forte. Por que aqui fala assim, passa por meio de Jerusalém? Quando fala Jerusalém, fala cidade. A cidade que nós moramos passa por meio de Jerusalém, passa por esses lugares. Agora, aonde é a Jerusalém aqui no Soretão? Aqui, o templo. Porque quando fala Jerusalém, lembra do templo. O templo é aqui. No bairro do Alegre é aqui, não é lá no centro, é aqui. Então, passa por meio e mate quem? Mate todos aqueles. Não, primeiro aqui, marca com sinal. Agora, quando fala no verso 5, né, o verso 6, que fala assim, mate todos, mas não toque em quem tem o sinal, quem está selado, não mate, não toque neles. Então nós vamos precisar de estar selado no selo de Deus quando as coisas começarem a acontecer. Agora, a promessa de perseguição aí está muito grande. E às vezes alguma pessoa fala teoria da conspiração, sensacionalismo, mas não é isso. A notícia está chegando rápida e nós às vezes não estamos observando que as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo muito rápido. E agora o que precisa? Nós. Agora eu quero dizer uma coisa certa da minha parte. Se eu e você não fizermos isto agora, vamos fazer em tempos de tribulação. Se não quiser se perder. Em tempos de tribulação, meio de perseguição, que nem os nossos irmãos enfrentam lá na Índia e outros países. Porque White fala assim, que a perseguição ia continuar em diferentes países. O nosso país ainda tem liberdade religiosa, mas deixará de ter em breve. Em breve deixará de ter. Porque esses governantes mundiais estão trabalhando para isso, para ter um governo
Eu vi uma notícia assim um pouco chocante esses dias, essa semana, de uma pessoa dizendo que vai haver um apagão no mundo inteiro, mundial. E ele julga que depois desse apagão, porque vai apagar tudo, vão ficar vários meses sem internet, e esse apagão o apagão da internet vai ficar vários meses, para quando voltar, ela vai continuar. Quando ela voltar, ela vai acontecer o quê? Vai começar tudo de novo. Ele disse assim: um novo governo mundial, uma nova religião, tudo, uma nova moeda, tudo. E eu achei quase que lógico o que ele disse. Por quê? Porque se apaga tudo, começar tudo de novo, eles podem começar do jeito que eles quiserem. Irmão, o diabo não está brincando. Nós é que estamos brincando, mas o diabo não está brincando. Por quê? Porque ele sabe que o fim dele está curto. Logo ele vai estar aí sendo executado. Ele sabe disso. Ele sabe que para ele não tem jeito. E qual é a ideia dele? Levar todo ser humano com ele. Essa é a briga do grande conflito entre Deus e Satanás. Nós estamos no meio. E quem é que está na mira de Satanás? O povo que segue os mandamentos. O povo que segue a lei de Deus. Porque nós temos a verdade na mão. Só falta o quê? Nós executar essa verdade. Nós ensinar essa verdade. Porque os nossos líderes das associações, eles estão preocupados com isso. Por isso que eles estão convocando a todos para que nós vamos consagrar o Caleb. Para quê? Porque é uma fonte de pregação que eu vejo aí nos grupos, os testemunhos que é dado, e esse testemunho mostra quanto que esse departamento tem força. Quantas pessoas têm sido liberadas pela palavra de Deus, liberadas do pecado, mudança de vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu preciso de purificar minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, nem melhor do que vocês. Eu preciso de ajuda de Deus, de ajuda do Espírito Santo, assim como todos precisam. Eu me emociono, sabe por quê, irmão? Porque quando eu saí do Mato Grosso do Sul, eu saí sem rumo. Sem rumo. Quase como se fosse assim, que nem Deus disse assim, ó, vai, ele fez com Abraão. Eu saí de lá sem rumo e caí aqui dentro de Soletão. Praticamente eu saí sem destino. O destino estava na passagem de ônibus. E eu vim cair aqui nesse Soletão. Por quê? Eu contei para vocês aqui no primeiro do ano, no pôr do sol, que eu fui acidentado ali na União, na asfalto, naquela pia. Eu não sei. E eu perguntei a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque ali era o meu fim. Ali naquela hora que eu vi, era o meu fim. Porque eu não sabia onde eu estava. Quando eu vi que eu caí no meio da pista, era para mim ter virado lama, porque o movimento não era pouco, o movimento estava muito movimento. Eu só vi luz e buzina por meu lado, tanto de um lado como do outro. Eu não sabia, e de repente eu estava no meio fio, sem. Então,
Eu pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu fico emocionado. Por quê? Porque Deus tem algum plano ainda na minha vida, como tem na sua vida. Irmãos, eu não vim aqui por acaso. Irmão, quando eu estava na igreja central, eu estava um pouco ainda desnorteado, sem saber o que fazer. Mas um dia, eu, dentro do mercado Casa Grande, o irmão Joel me chamou para me vir para cá. Eu estava dentro do mercado Casa Grande, ele pode confirmar isso aí. Ele me chamou para vir para cá. E quando ele me chamou, eu enxerguei dentro dos olhos do meu Joel um brilho. E quando acontece isso, a gente vê que isso é um chamado sincero. Por isso eu estou aqui. Não para me chegar aqui na frente para me gloriar do que eu faço. Eu não sou ninguém. Eu preciso da ajuda de Deus, do Espírito Santo, como vocês. Por isso eu estou aqui. Então eu peço de vocês, nas casas de vocês, orem por mim e por minha esposa. Porque nós vamos enfrentar dificuldade. Nós vamos enfrentar dificuldade, irmão. Só que a Bíblia diz que nós, se você ler no Apocalipse capítulo 3, verso 10, nós não devemos temer. Não devemos temer. Porque Deus vai estar conosco. Se vocês analisarem a letra do hino que nós cantamos, ali está toda a trajetória da nossa vida, que Deus vai estar conosco, o Espírito Santo vai estar conosco. Espero que Deus nos ajude e nos conforte. Então eu queria, faltam alguns minutos para as 11h30, terminar com um hino, que é o hino 560, que mostra aonde, qual é o galardão que nós vamos ter depois de tudo isso. Irmãos, nós não temos que pensar em ficar aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Então espero que Deus nos ajude. E vamos observar a letra do hino, bem, vamos cantar com, porque ali mostra tudo o que nós vamos, o galardão que nós vamos ter depois da nossa jornada aqui nessa terra. É o hino 560 do Minério Antigo.